Sabe, muitas pessoas pedem a Deus prosperidade, mas continuam pensando como pessoas quebradas. Pedem abundância, mas continuam declarando escassez. Elas dizem: Senhor, me abençoa, mas vivem com medo de perder o pouco que têm. E a verdade é que enquanto sua mente não mudar, nada muda lá fora. Prosperidade não começa na sua conta bancária, começa nos seus pensamentos. Joyce Meyer sempre diz: onde a mente vai, o homem segue. E é exatamente isso. Se a sua mente vive presa no passado, você nunca vai andar para o futuro que Deus tem para você. E aqui está algo que eu quero que você entenda profundamente. Deus quer que você prospere. Sim, Ele quer te ver abençoado financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Mas Ele não vai colocar um tesouro nas mãos de alguém que ainda pensa como um mendigo. A mente é o solo onde as promessas florescem. Se o solo estiver envenenado com dúvida, medo e pensamentos negativos, nada cresce. Você precisa aprender a renovar sua mente todos os dias. A cada manhã declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como alguém que tem propósito, como alguém que foi criado para prosperar. Agora, se você quer dar o primeiro passo para isso, olha o QR Code aí do lado. Sim, esse mesmo. Ele te leva para um guia chamado Descubra Seu Propósito. E nele você vai entender como alinhar sua vida com aquilo que realmente importa. Porque quando você descobre o porquê da sua existência, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta. Esse guia vai te ajudar a identificar seus talentos, suas paixões e transformar isso em direção. Acesse quando puder, mas se puder, agora mesmo, porque esse pode ser o início da sua virada. E lembre-se, a prosperidade não é sorte, é princípio. É viver de forma alinhada com valores que atraem resultados. Não é sobre querer mais, é sobre se tornar alguém capaz de administrar o mais. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Deus não quer te dar um milagre financeiro apenas. Ele quer te dar uma mentalidade de abundância, porque milagre é momentâneo, mas mentalidade é permanente. Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com propósito. E talvez seja por isso que muitos não experimentam prosperidade, porque estão com pressa de receber o que ainda não estão prontos para sustentar. Prosperidade não é sobre ter mais, é sobre se tornar mais. Quando você muda, tudo muda. Quando você começa a pensar de forma diferente, o ambiente ao seu redor começa a responder de forma diferente. O problema é que muita gente quer colher o que nunca plantou. Quer viver uma colheita de abundância, mas passa o dia reclamando, criticando e duvidando. E como Joyce sempre diz, não dá para ter uma vida positiva com uma mente negativa. Você pode até orar pedindo prosperidade, mas se você se recusa a mudar a forma como pensa, fala e age, sua vida continuará no mesmo lugar. E sabe o que é mais triste? É que muitos acham que prosperidade é pecado, quando na verdade a Bíblia fala sobre ela o tempo todo. O problema não está no dinheiro, o problema está no coração que ama o dinheiro mais do que ama Deus. Quando você entende que prosperar é glorificar o nome dele, tudo muda, porque prosperidade é consequência de sabedoria, disciplina e propósito. Agora, enquanto você me ouve, talvez Deus esteja te lembrando de algo que você deixou para trás, um sonho, um dom, uma ideia. Talvez Ele esteja te dizendo que esse é o tempo de agir, de recomeçar, de acreditar outra vez. E é por isso que o QR Code que está do lado é tão importante. Ele não está ali por acaso. Acesse o guia Descubra Seu Propósito e permita que o Espírito Santo te mostre o que você carrega aí dentro, porque há dons adormecidos esperando para florescer. E quando você descobre o seu propósito, você descobre também a direção da sua prosperidade. Não viva só esperando um milagre. Se torne o tipo de pessoa que atrai milagres. Mude a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre sucesso e sobre você mesmo. Deus te criou para ser cabeça e não cauda, para liderar e não para viver à margem. Mas Ele só pode te elevar até o nível em que sua mente estiver preparada para ir. Então comece hoje mesmo a pensar grande, a agir com fé e a andar como alguém que já é abençoado. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma das chaves mais poderosas da prosperidade: renovar a mente. Porque o que te prende não é a falta de oportunidades, é a forma como você enxerga as oportunidades que aparecem.
Deus não vai te colocar em uma posição nova enquanto você ainda pensa como a velha versão de si mesmo. Muitas pessoas dizem: Joyce, eu quero mudar, mas não sei por onde começar. E a resposta é simples: comece por dentro. Provérbios 23:7 diz: Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tudo o que você é hoje é resultado do que você acreditou ser capaz de ser ontem. Então, se você quer viver algo novo, precisa pensar algo novo. Não espere sentir para crer. Creia para começar a sentir. Pare de olhar para o que te falta e comece a agradecer pelo que você já tem, porque a gratidão é o primeiro degrau da abundância. E se você quer ir ainda mais fundo nesse processo, eu preciso te lembrar do QR Code que está aí do lado. Ele te leva direto ao guia Descubra Seu Propósito, onde você vai aprender a se reconectar com a pessoa que Deus te criou para ser. Esse guia foi feito para te ajudar a identificar suas verdadeiras paixões e talentos, porque o seu propósito é a ponte entre a fé e a prosperidade. Deus não te chamou para sobreviver o mês, Ele te chamou para dominar sobre ele. Ele não te chamou para temer as contas, Ele te chamou para administrar recursos com sabedoria. Prosperidade é fruto de obediência e confiança. Deuteronômio 28:12 diz: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Note, trabalho das suas mãos. Isso significa que Deus abençoa o que você faz, não o que você apenas deseja. Então, se você quer viver o sobrenatural, dê a Deus algo natural para Ele multiplicar. E talvez esse seja o momento de você dar esse passo. Talvez o seu novo começo esteja em algo que você sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse capaz de realizar. E é por isso que o QR Code que está aí do lado é tão importante. Ele é mais do que um link, é uma ponte. Ao acessar o guia Descubra Seu Propósito, você vai começar a entender como alinhar a sua vida com aquilo que Deus te chamou para viver. Porque o propósito é um mapa da prosperidade. Quando você sabe para onde está indo, o medo perde força, a dúvida cala e a fé começa a guiar os seus passos. E aqui vai um segredo espiritual que Joyce Meyer ensina. Prosperidade começa com decisão. Quando você decide pensar diferente, agir diferente e crer diferente, o céu se move. A mudança começa invisível, dentro da mente, e depois se manifesta no mundo visível. Por isso, declare: eu não sou mais refém da escassez. Eu tenho a mente de Cristo. Eu prospero porque sou guiado por propósito. Essas palavras não são apenas frases bonitas, são sementes. E a cada vez que você repete, você planta um futuro novo. Então, não aceite menos do que Deus preparou para você. Rompa os padrões, quebre os ciclos e renove o que você acredita sobre si mesmo. Porque enquanto você continuar pensando pequeno, continuará atraindo resultados pequenos. Mas quando começar a pensar como alguém que foi chamado para prosperar, o universo vai responder com oportunidades, conexões e bênçãos que você nem imaginava. Você ouviu tudo até aqui. Sentiu as palavras, as promessas, as possibilidades e ainda assim não tocou na porta da mudança. Há um peso que fica no peito quando a oportunidade passa e você se permite escapar. A Bíblia fala sobre o fruto que o pregador planta e o que o lavrador colhe. E muitas vezes o que nos separa da colheita é a nossa própria inércia. Pense por um momento. Quantas manhãs você disse, amanhã eu começo? Quantas promessas a si mesmo ficaram presas no plano do talvez? A verdade que dói é essa. Não é o mundo que te impede, é a sua hesitação. Existe um tipo de arrependimento que corrói, que nasce do conforto com a desculpa. Você sabe quais são suas desculpas: falta de tempo, medo de falhar, medo de parecer menor. E quando olha no espelho, às vezes prefere a fantasia da intenção à disciplina da ação. Isso pesa na alma, isso custa caro. Hoje, antes que a noite caia, responda com honestidade. O que você deixou para depois, que já não pode esperar mais? Haja hoje, sem desculpas. Olhe para sua vida agora. Pense nas promessas que você deixou pela metade, nos sonhos que guardou em gavetas fechadas.
Existe uma tristeza silenciosa que nasce quando a coragem é trocada por comodidade. Não é punição divina, é consequência natural. Você planta desprezo pela ação e colhe arrependimento. Se hoje sua conta, seu coração e suas relações refletissem fruto das suas escolhas, que retrato veríamos? A honestidade dói, mas é necessária. Alguns vão dizer que ainda há tempo e é possível remendar. Mas cuidado, o tempo é um juiz implacável que passa sem pedir opinião. Cada dia que passa sem atitude é um dia em que você treina seu cérebro a aceitar menos, e isso molda sua identidade. Você começa a acreditar nas desculpas e essas crenças viram hábitos que te amarram. A fé sem obra é morta, e a intenção sem movimento virá arrependimento. Hoje mesmo, diante do espelho, reconheça o que deixou para depois e sinta o peso dessa escolha. Se não agir, o arrependimento vai marcar sua história.